Oi, pessoal. É a professora Marilúcia falando e vamos ao nosso terceiro roteiro explicativo do estudo de história. Como já falei, nosso componente curricular é História. Os professores são o professor Adriano Souza e professora Marilúcia. Aqui em frente tem a numeração das turmas, então você localize sua turma e marque com X no parêntese em frente o número da sua turma. Escreva seu nome completo aqui no local estudante e vamos conhecer o objeto do conhecimento, ou seja, o conteúdo. São reformas religiosas, a cristandade fragmentada, reforma e contra-reforma. O objetivo da atividade: identificar e relacionar as vinculações entre as reformas religiosas e os processos culturais e sociais do período moderno na Europa e na América. Analisar e contextualizar de forma crítica o pensamento religioso da época. A carga horária quinzenal são de 6 aulas, ou seja, 2 por semana. O início das atividades é o dia que você recebeu, 19/10, e a devolutiva das atividades é dia 5/11. Aqui nós temos as instruções que você deve seguir. Então você já conhece, mas eu quero chamar a sua atenção para a segunda. É onde fala que você deve responder de caneta azul ou preta. Ainda recebi atividades no segundo roteiro com respondida de lápis, então vamos lembrar que é necessário que seja de caneta. O nosso cronograma de estudo, a nossa primeira aula, então é a leitura do texto A Reforma Protestante e a Contra-Reforma, que é da página 47 até a 49 do seu livro didático. A Reforma Protestante ocorreu em contexto de grandes transformações sociais, políticas, culturais e econômicas na Europa. Tratou-se de um período de mudanças, pois a cultura renascentista defendia a ideia do homem no centro de todas as coisas, como forma de quebrar a grande influência da religião. Ou melhor dizendo, da religião católica, e teve como personagem Martim Lutero. Lutero fazia parte da Igreja Católica, mas ele discordava de várias práticas. E foi a partir do pensamento dele, das ideias dele, que houve a Reforma Protestante. Então, após essa leitura, você vai fazer a atividade, que é a atividade 2. A primeira e segunda questão. Então, na primeira você vai explicar porque as transformações políticas e econômicas e sociais na Europa Ocidental e o novo modo de pensar do homem moderno também afetou a religião católica. Você vai pensar, analisar direitinho depois da sua leitura e responder. E na segunda questão você vai marcar com um X as alternativas, alternativas que mostram a revolta de Lutero contra algumas práticas da Igreja Católica. Então, aquelas que o Lutero discordava, você vai marcar o X no parêntese em frente. Na nossa segunda aula, leia com atenção o texto A Arte do Luteranismo, na página 49, e observe com atenção a imagem, Araribá, no seu livro Araribá mais História. Nessa página você verá uma obra de arte do renascentista Lucas Ganac. Ele foi considerado o pintor oficial da doutrina luterana. Na pintura, o artista representa a ideia de da salvação pela fé, defendida por Lutero. Então, a arte, como você já sabe, ela está sempre ligada à sociedade, aos movimentos sociais, às crenças, os desejos das pessoas. Então, depois de observar bem, ler o texto e observar bem a imagem, você vai responder as questões 3 e 4, na página 49, que é sobre a obra de arte que consta lá na página. Nossa terceira aula. Na página 50, você vai ler o texto Os Seguidores de Calvino e outro pequeno texto sobre a Igreja Anglicana e outro sobre a Contra-Reforma.
Os seguidores de Calvino. Então, João Calvino foi um estudioso francês que se converteu ao protestantismo e passou a propagar a sua crença teológica, dando continuidade à reforma protestante de Lutero. Então, Calvino, ele também era protestante, só que ele tinha uma forma mais radical de ver as coisas, diferente de Lutero. Então, ele acreditava que as pessoas já nasciam predestinadas à salvação. Então, elas já nasciam e já eram escolhidas por Deus. Então, com a leitura desses textos aqui, você vai compreender o pensamento desses seguidores do Calvino, de João Calvino, e entender um pouco também sobre a Igreja Anglicana, que foi uma divisão da Igreja, né, da Igreja Católica Apostólica Romana, e a Contra-Reforma. E na atividade 2, você vai responder: atualmente ainda existem conflitos religiosos? Cite exemplos. Então, a partir da sua leitura dos textos anteriores e desses aqui, você vai responder. Você vai pensar na atualidade se existe, se você viu ou vê, ou se vê pela televisão, se assiste pela televisão, conflitos religiosos. E vai citar exemplos. Na nossa quarta aula, começamos com a leitura da página 52 e 53, com o texto Instrumentos da Contra-Reforma. O movimento reformista da Igreja Católica, que foi conhecido como Contra-Reforma, foi uma reação ao avanço do protestantismo pela Europa. Ela se deu por meio de uma série de ações realizadas pela Santa Sé, que incluíam a catequização de pessoas por meio dos jesuítas e a proibição de certos livros. Proibição de que fossem lidos, né, pelas pessoas e que fossem alguns livros que pregavam algumas crenças que a igreja não concordava. E depois dessa leitura, você vai para a página 54 e vai ler a Contra-Reforma na arte, que é mais precisamente na arte barroca, e você vai observar bem a imagem que está lá, vai ler as informações, ler a legenda e depois vai responder a pergunta. Produzida geralmente sob encomenda da Igreja Católica, qual o objetivo da arte barroca? Então, com as informações que você vai conseguir com a leitura desse texto, você vai responder essa questão aqui. A nossa quinta e sexta aula. Aqui nessas duas aulas, você vai fazer as atividades propostas no livro que vai fechar esse conteúdo deste capítulo. E, com base em todas as leituras realizadas neste roteiro, responda as questões 2, 3 e 5 da página 55 do seu livro didático. Então, preste atenção para a numeração das questões, só a 2, a 3 e a 5, e responda. Se houver necessidade, retorne aos textos e releia para poder responder com mais segurança. E aqui embaixo nós temos a nossa avaliação. Então, todas as atividades elas são avaliadas. E nesta avaliação do terceiro roteiro, nós vamos contar nossos pontos qualitativos. Então, com as suas respostas, né, a partir da compreensão dos conteúdos, através da argumentação e clareza das respostas, a pontualidade da devolução do material, o compromisso de responder tudo completo e corretamente, o cuidado com o material, tudo vai ser avaliado para contar os seus pontos qualitativos. E no espaço abaixo nós temos o local onde você vai escrever, deverá escrever, né, com as dificuldades, com as dúvidas que você teve na realização da tarefa ou que facilidades você teve. E logo aqui embaixo, finalizando, nós temos o nosso meio de comunicação, que nós temos a nossa aula nas quinta-feiras, pelo Google Meet, das 13 às 14. Temos o grupo do WhatsApp da turma, onde você pode colocar suas dúvidas, perguntar para qualquer um dos professores, que o professor líder repassa. E temos também o e-mail da escola, onde você pode, aliás, o número do telefone da escola, você pode ligar e perguntar e pedir alguma informação que você estiver necessitando.
Assim a gente finaliza o nosso terceiro roteiro e eu desejo a todos um bom estudo e que você tenha uma boa aprendizagem.